Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos dar continuidade a mais uma leitura, seguindo no livro de Apocalipse, e hoje vamos falar dos 7 sinais. Então, os 7 sinais. Depois apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol e a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E, entanto, grávida, chamava com dores de parto e sofria tormentos para dar à luz. E foi visto um outro sinal no céu, e era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 pontas, e nas suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, e as precipitou na terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho, logo que ela tivesse dado à luz. E deu à luz a um filho varão, que havia de reger todas as gentes com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um retiro que Deus lhe havia preparado, para ir a sustentarem durante 1270 dias. E houve no céu uma grande batalha. Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão, e o dragão com os seus anjos pelejavam contra ele. Porém, esses não pelejaram, e ao seu lugar não se achou mais o céu. E foi precipitado aquele grande dragão, aquela antiga serpente que se chamava Demônio e Satanás, que seduz todo o mundo, e foi precipitado na terra, e foram precipitados com ele os seus anjos. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: Agora foi estabelecida a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque foi precipitado do céu o acusador de nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite, diante do nosso Deus. E eles venceram-no pelo mérito do sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e desprezaram as suas vidas até morrer por Cristo. Por isso, ó céus, alegrai-vos, e vós que nos habitais neles. Ai da terra e do mar, porque o demônio desceu a vós com grande ira, sabendo que lhes resta pouco tempo para perder as almas. E o dragão, depois que se viu precipitado à terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao filho varão. Mas foram dadas à mulher 2 asas de uma grande águia, a fim de voar para o deserto, ao lugar do seu retiro, onde é sustentada por um tempo, e por tempos, e por metade de um tempo, fora da presença da serpente. E a serpente lançou de sua boca, atrás da mulher, águia, como um raio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. Porém, a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha vomitado da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos outros seus filhos, que guardam os mandamentos de Deus, e retém a confissão de Jesus Cristo. E parou sobre a areia do mar. E vi levantar-se do mar uma besta, que tinha 6 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça nomes de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e seus pés como pés de urso, e sua boca como boca de leão. E o dragão deu-lhe sua força e um grande poder,
e vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Mas a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra, cheia de admiração, seguiu a besta. E adoraram o fogo que deu poder à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem há semelhante à besta, e quem poderá pelejar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dado poder de fazer guerra durante 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar seu nome e o seu tabernáculo, e os que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre toda a tribo, e povo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os habitantes da terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde o princípio do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Aquele que levar outros para o cativeiro, irá para o cativeiro. Aquele que matar a espada, importa que seja morto a espada. E aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi outra besta que subia da terra, e que tinha 2 chifres semelhantes aos de um carneiro. Mas o que falava com o dragão, e ela exercia todo o poder da primeira besta na sua presença, e fez que a terra e os que habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal tinha sido curada. E operou grandes prodígios da sorte, que até fez descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens, e seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe permitiram fazer diante da besta, dizendo-no aos habitantes da terra que fizessem uma imagem da besta, que tinha recebido um golpe da espada e conservou a vida, e foi-lhe concedido dar espírito à imagem da besta, de modo que falasse a imagem da besta, e fazer que fossem mortos todos aqueles que não adorassem a imagem da besta. E fará que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tenham um sinal na sua mão direita e ou nas suas fontes, e que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. É aqui que está a sabedoria. Quem tem inteligência, calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o número dela é 666. E olhei, e eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000 que tinham escrito sobre os seus fontes e o nome dele e o nome do seu pai. Eu ouvi uma voz no céu, como o rumor de muitas águas, e como o estrondo de um grande trovão, e a voz que ouvi era como de tocadores de cítaras, que tocavam as suas cítaras e cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia cantar esse cântico, senão aqueles 144.000 que foram resgatados da terra. Estes são aqueles que se não contaminaram com mulheres, porque são virgens. Esses seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram resgatados dentre os homens, como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca
não se achou mentira, porque ele sem mácula diante do trono de Deus. E vi outro anjo voando por meio do céu, que tinha o evangelho eterno, para pregar aos habitantes da terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em voz alta: Temei o Senhor, e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu aquela grande Babilônia, que fez beber a todas as gentes do vinho, sua furiosa fornicação. E seguiu a esses com um terceiro anjo, dizendo em voz alta: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal dela na sua testa ou na sua mão, também beberá do vinho da ira de Deus, lançado puro no cálice da sua ira, e será atormentado em fogo e enxofre, diante dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. E o fumo dos seus tormentos se levantará pelos séculos dos séculos, sem que tenham descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqueles que tiverem adorado a besta e a sua imagem, aquele que tiver recebido a marca do seu nome, aqui está a paciência dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz no céu que dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que morreram no Senhor. De hoje em dia, diz o Espírito, que descansem de seus trabalhos, porque as suas obras o seguem. E olhei, e eis que vi uma nuvem branca, e uma pessoa sentada sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, a qual tinha na sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, gritando em voz alta para o que estava sentado sobre a nuvem: Mete a tua foice e cega, porque é chegada a hora de cegar, pois a seara da terra está seca. Então o que estava sentado sobre a nuvem meteu sua foice à terra, e a terra foi cegada. E outro anjo saiu do templo que há no céu, tendo também ele mesmo uma águida foice. Saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e gritou em voz alta para o que tinha a foice, dizendo: Mete a tua foice aguda e vindina os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a foice à terra, e vindou a vinha da terra, e lançou a vindina no grande lagar da ira de Deus, no inferno. E o lagar foi pisado fora da cidade, e o lagar saiu sangue, que subiu até os freios dos cavalos, num espaço de 1.600 estádios. Uma parte que chama muita atenção aqui, né, é o número da besta e a identificação. Se a gente olhar aí para trás, nos últimos anos, teve um grande evento na Terra, onde em muitos lugares que a gente chegava, a gente precisava mostrar a mão, né, para passar por um sensor térmico. Então, qualquer coincidência é mera semelhança. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Peço que deixe nos seus comentários quais os livros
quais as próximas leituras de quais livros que vocês acham interessante a gente ler aqui e discutir. Vamos planejar mais para frente para fazer um debate sobre o que aconteceu no livro de Apocalipse, o que está sendo descrito no livro do Apocalipse, e das coisas que atualmente vem acontecendo. Muito obrigado e até a próxima.